Eu queria colocar, né, o primeiro versículo, Colossenses 3,15, tá? Essa palavra que Paulo fala para a igreja de Colossenses, ele fala aqui, nesse versículo apenas, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém, irmãos? Então, irmãos, tudo que a gente for fazer em nossas vidas, como cristão, crente cristão, né? Aquele que tem o Senhor, Deus Altíssimo, em Cristo Jesus, em nossas vidas, na nossa mente, a gente tem que orar. E a gente tem que orar e entregar para Ele deixar ser o juiz. Ele é o seu juiz. Então Ele vai direcionar. Como Ele é o príncipe da paz, tudo que você orar, você orou, entregou a Deus, e você sentiu paz depois da oração, Ele está na jogada, irmão. Se você começou a orar, ainda tem aquela inquietação, não tem aquela certeza, não é de Deus, não faça isso. Então a palavra do Senhor fala isso, que Ele sempre tem que ser o juiz de todas as suas decisões. Amém, irmão Luiz? Amém? Amém? Eu quero botar aqui, antes de começar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui da doutora Caroline Leaf. Essa é uma neurocientista americana, tá? Cristã. Ela é uma cientista das mais conceituadas do mundo, cristã. E ela fala, uma das coisas, tem um livro sobre isso, mas eu baixei um artigo dela aqui, eu traduzi para vocês, irmão, que ela fala o seguinte: a escolha é real, né? O livre-arbítrio, né? Existe. Você é capaz de sair de si mesmo, observar seu próprio pensamento, consultar a Deus e mudar o seu pensamento negativo e tóxico que está dentro de ti. Ou fazer crescer um pensamento saudável e positivo. Então essa moça, que é uma cristã, que ela é uma conceituada neurocientista, estudo sério, ela fala assim, que você pode fazer o livre-arbítrio, porque a maioria das pessoas fala que não existe livre-arbítrio. E ela fala que existe. E ela existe, o que ela fala? Se você colocar na tua mente, onde ele está começando a fazer um pensamento, e você colocar para Deus, como a gente viu no versículo anterior, que Ele é o nosso justo juiz, você tem a possibilidade o quê? De ser direcionado por Deus para fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só para conceituar aqui, né, tipo a pregação, uma introdução, né? Eu não sei se vocês conhecem, né, mas no nosso cérebro, os neurônios, ele tem sinapses, né? Sinapses são conexões de um neurônio para o outro, tá, irmão? Então, esse neurônio, ele faz o quê? Faz um pensamento, né? Você tem essa conexão que faz a sinapse, é um movimento que faz isso, né? E você faz o quê? Construções, você faz conexões dentro da nossa mente, são feitas conexões, né? Então, essas conexões, tipo assim, ela pode ser, tipo, pro bem ou pro mal, né? Uma pessoa que vai começar a andar de bicicleta, ela tem conexões, tipo, de andar de bicicleta, porque ela aprende aquilo de uma forma que na primeira vez demora a aprender e tal, mas depois, quando a pessoa faz essa conexão, ela consegue andar de bicicleta normalmente. A mesma coisa é você dirigir um carro, né? O seu cérebro, quando você está tipo aprendendo, você ainda tem que olhar para a marcha. Se for uma marcha manual, né? Você tem que olhar, botar a marcha, segunda, terceira e tal. Então, assim, o seu cérebro vai fazendo conexões na mente, né? E essas conexões que são feitas na tua mente, irmão, você, tipo, ela guarda. O neurocirurgiões, ele fala isso, que você guarda isso em sua mente, é um local físico dentro do seu, que seria tipo um HD da gente, que é nosso cérebro. Então a gente consegue tipo, ter essas conexões. Uma pessoa que vai fazer uma língua nova, ela começa a ter conexões novas. E assim sucessivamente. A pessoa quando vai dançar, começar a fazer uma dança, ela aprende a ter o quê? Tipo, essas conexões elas ficam armazenadas dentro da mente da gente, tá? Então são coisas que ficam dentro da armazenada. Tem coisas que é para o bem, e tem coisas que é para o mal. Às vezes uma decepção muito grande que a pessoa teve, ela vai ficar o quê? Vai ter uma conexão nervosa também daquilo, tá? Então, dessa forma, uma tristeza muito grande que passou, um luto, alguma coisa, ela fica com conexões internamente da gente, né? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, 3. Qual que a palavra de Deus fala, né? Amém? Dá o tempo para os irmãos acharem. Amém? Amém?
2 Coríntios 10, 3. Porque andando de carne, não militamos segundo a carne. 10. As armas com quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Repete, por favor, essa. Só o finalzinho. São poderosas. Não vamos repetir juntos. São poderosas em Deus para destruir fortaleza da mente. Então é o que? Uma coisa dentro da nossa mente. A briga é sempre dentro da nossa mente. A gente tem que entender isso, tá, irmãos? No 10.5, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para tornar-no obediente a Deus. Então, através do que? Da força de Deus, né? Que tudo de Deus você vai destruir o quê? Essas fortalezas que o inimigo, que foi uma coisa ruim, que ficou, essas conexões neurais dentro da tua mente são destruídas o quê? Através de quê? De Deus e ferramentas espirituais que nós vamos ver aqui. Então, coisas espirituais, você briga com coisas espirituais, é uma arma espiritual, não é uma arma física. E a gente vai ver aqui para tornar o quê? Obediente a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo aí, amém. Fala amém, né? Vocês sabem o que é sofismo? Eu vou explicar para vocês. Sofismo foi criado na Idade Média, mais ou menos, que não é uma argumentação verdadeira, né? Você pode ser criado numa mentira, e dessa mentira você faz construções que são lógicas para afirmar isso. O sofismo seria o quê? Uma mentira bem bolada, entendeu? Mais ou menos é isso, uma mentira conceituada para tipo você te enganar. Então aqui, como fala a palavra do Senhor, então quando você está em Cristo, a sua mente é de Cristo, você quebra sofismo, essas mentiras que o inimigo faz na tua mente. É isso que a gente vai ver, como que o Senhor faz isso aqui na Bíblia, tá? Eu fiz um estudo aqui para vocês, né? E esse estudo ele só é de Tiago 4:7. A palavra de Deus ele já fala isso, desde o começo. Ele fala, ele te dá o quê? Te dá armas espirituais para a gente combater coisas espirituais. E a gente vai aprender como que é feito isso para a gente quebrar essas fortalezas, irmão Luísa. Que às vezes a gente já sabe até isso, mas a gente tem que ver os passo a passo, como que é feito, né? Em Tiago 4:7, o Senhor Deus fala, o Tiago fala, né? Sujeitável, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu vou ler todos os aqui, e depois a gente vai passando um por um, tá ok, irmão Paulo? Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Em Tiago 4:9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se do vosso riso em planto, do vosso gozo em tristeza. Acho que eu vou te chamar. 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos? Amém? Então a gente vai passar aqui, ponta a ponta, como que a gente tem que fazer essa guerra espiritual para destruir essas fortalezas que o inimigo criou, né? Uma vez, irmãos, assim, vou te dar um exemplo. O inimigo às vezes coloca na tua mente que Deus não te ama, mas a palavra dele fala que ele te ama, né? Ele fala, às vezes a gente ora, mas a gente acha que Deus ele não está na nossa presença, mas a palavra do Senhor fala isso, que ele vai estar conosco desde os finais dos tempos, né? Então, quando a gente entende isso, a gente não tem que mais viver com essas mentiras, esses sofismas do inimigo. A gente tem que viver com a verdade, que é a palavra do Deus Altíssimo, né? Então, assim, sujeitado-vos a Deus. Só para você estava pesquisando, irmão, você tem a decisão racional e a decisão emocional, tá? A decisão racional é aquela que, para você, tipo, a pessoa falou alguma coisa para você, ok? Para você, tipo, raciocinar e ter algum conceito, um conceito dele, demora pelo menos 7 segundos para você tomar uma decisão, ok? Então, pastor, a gente tem a decisão que é emocional. O que é aquela emoção? A decisão emocional, e essa decisão racional é feita o quê? No frontal da nossa mente, tá? A decisão emocional, eu estava pesquisando que ela dura 0,25 segundos, irmão.
Você está me entendendo isso? O que acontece? Isso que eu estou te explicando, irmão? Porque às vezes uma pessoa fala alguma coisa para ti, né? E você responde na mesma hora. Você não está falando uma coisa racional. Você está falando que é uma coisa emocional. E você às vezes destrói amizade, destrói casamento, destrói vida pastoral por causa disso, irmãos. Então, por isso, irmãos, que a gente tem o quê? Sempre que pensar antes. Como diz a palavra do Senhor. Tipo, ele fala lá atrás, né? Olha, tudo que você for tomar de decisão, tem que ser o Senhor Jesus tem que ser o seu juiz. Então, ele sendo o seu juiz, você vai tomar aquela decisão. A palavra do Senhor fala que a ciência está explicando, né? Como a gente já viu no versículo anterior em Colossenses, ok? Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém? Então, a gente tem isso aqui, né? Do se sujeitar a Deus, né? Que a gente acabou de ver, né? E a sua justiça, e o inimigo fugirá de vós. Tudo começa assim, irmãos, assim, tipo, a gente vê, né, tipo, o Senhor Jesus, vai dar um exemplo maravilhoso aqui da Bíblia, o Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, o que ele fez? Pela construção dele, ele orou ao Pai, ele falou, Pai, se o Senhor tiver alguma outra possibilidade, afasta esse destino de mim da cruz. A oração dele foi mais ou menos essa, não precisa colocar isso daqui. Mas o que ele falou logo em seguida? Mas seja feito a tua vontade. Por quê? Ele tinha confiança no Pai. Ele sabia que o Pai é a verdade. Ele sabia que qualquer coisa que ele estava pensando, às vezes, que veio na mente dele de mentiras, ele já sabia o que iria acontecer, que o Pai ia ter que ficar longe dele naquele período. O que ele fez? Mas ele acreditou no Senhor, né? Aí pode botar, por favor, no Mateus 6,10, né? Esse é o mestre falando, né? Ele dando um exemplo sobre isso, é a oração que do Pai Nosso. Nesse versículo ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né, irmãos? Então, irmãos, assim, a gente tem o seguinte, irmãos, que às vezes o que a gente pensa, a palavra do Deus Altíssimo fala isso, que o coração do homem é enganoso. A nossa mente é enganosa, sabe? Então, assim, sempre a gente deixando sempre o justo juiz, Deus, ele tomar a decisão, ele vai tomar a decisão melhor, né? E ele viu que aquela decisão, que seria melhor, o que já foi combinado, desde a eternidade, foi o que? Uma decisão do próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, de morrer na cruz no nosso lugar. Então, a gente vai entendendo como é que é. O inimigo, ele vai colocando coisas na nossa mente, né? Então a palavra, como a gente acabou, é difícil. Sujeitável a Deus, a sua justiça e o inimigo fugirá de vós, né? Essa é a primeira, essa é a segunda, né? O diabo fugirá de vós, como a gente fala, né? Da gente. Mas como que começa isso, irmão? A morte do nosso eu. É o quê? Acabar com o nosso orgulho, né? É sempre deixar o que o Senhor está fazendo, como a gente acabou de ver no louvor que teve aqui, né? O Senhor, quando você entrega para Ele, como o louvor estava falando aqui, né, irmão? Ele é infinitamente mais para fazer muito mais daquilo que estamos pedindo ou pensando, o irmão Antônio. Ele vai fazer de uma forma que às vezes a gente está pensando que ele vai fazer dessa forma, ele vai tomar esse caminho. Ele vai tomar esse caminho, mas a gente, irmãos, nós somos pequenos, irmão. Nós somos muito pequenos. Deus está vendo lá de cima. E como diz o louvor também, o que fala o louvor? Tudo tem o quê? No tempo certo e na hora certa, como tem Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo certo, irmão. Então, se você deixou, se você entregou a tua vida, como todos entregaram aqui a vida para o Senhor Jesus, Ele está fazendo o melhor para você, irmão. Você pode não estar entendendo agora, mas depois você vai entender. Você tem que ter isso no teu coração, essa fé. Entendeu, irmão? Você tem que ter essa fé, essa certeza, essa conexão neural na tua mente, para você poder viver dessa forma e quebrar todas as fortalezas inimigas do inimigo. Porque o inimigo vai falar, você é um pecador, Deus não vai fazer isso por isso não. Mas ele fala o quê? Na palavra dele ele fala o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Então a gente vai acreditar em quem? Você tem que repreender isso quando vir qualquer coisa, conexões ou fortalezas na tua mente para isso. Porque tudo começa na mente, irmão. Amém? Amém. O que ele fala aqui para a gente se sujeitarmos a Deus, o quê? A morte do eu, irmão. É o quê? Foi Mateus
Mateus 16, 24, por favor. Ele explica isso aqui em Mateus 16, 24, irmão. Então disse o mestre, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, irmão. O que é isso aqui? É você morrer para você, irmão. Você achar que aquilo é o melhor? Não, ó, Senhor, está em suas mãos. Eu estou orando a Ti pelo lado que eu vejo aqui, pela minha limitação. Estou achando que isso é o melhor, mas seja feito como o Senhor Jesus me ensinou. Seja feito a Tua vontade, irmão. Né? Porque aí você mata teu ego. Amém, irmão? Está entendendo? Diz amém? Amém? Amém. Vamos botar aqui, né? Mas aí o que acontece? Quando você faz isso, irmão, né? Você vai falar, não, mas eu não consigo. Eu não tenho, não consigo, porque é tudo dele, por ele, para ele. A gente vai ver aqui que a palavra de Deus fala que ele consegue. 2 Coríntios 5,17, ele fala assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, vamos ver isso junto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo, irmão. Então vai ser o quê? Vai ser uma briga da tua parte física, que é a carne, junto com a mente. Vai ter essa briga até o final, irmão. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Você é uma nova criatura, irmão. Se a pessoa... Dá um exemplo aqui, se a pessoa é um drogado, aceitou a Cristo, às vezes ele não consegue, parar com as drogas de imediato. Tem que procurar uma clínica de reabilitação, não. Mas ele escolhe aqui, ele fala, se alguém está aqui numa nova, as coisas velhas se passaram. Então Deus ele vai trabalhar na tua mente, vai trabalhar de uma forma que essa pessoa que era viciada em drogas, outra pessoa que era viciada em álcool, a pessoa que era viciada em adultério, ela fez coisas novas, conexões neurais novas na tua mente. E os cientistas eles falam o seguinte, que essas conexões, pastor, neurais, elas são desfeitas se você não usar. Por exemplo, a pessoa que usa, e vou te dar um exemplo aqui, a pessoa que começa a tocar o instrumento, ela vai tocando o instrumento, vai tocando, tem uma hora que ela fica, nem olha mais e vai tocando. Mas se ela parar de usar aquilo, o que acontece? As conexões neurais, ele vai ter dificuldade. Se parar um ano de usar, ele vai ter que dar uma olhada para ver e tal. E assim funciona bem, irmão. Isso aí também funciona por bem e por mal. Então aquelas conexões, aquelas fortalezas, mentira, que ficaram, sofismo de Satanás, que fala, você tem que ser feliz, né? Fala muito isso, né? Olha com a mulher dos outros, que eu estou apaixonado por ela. É mentira, é coisa de Satanás, irmão. É uma fortaleza na mente que está te botando. Porque o Senhor fala isso, para você não cobiçar uma coisa que é do outro. Então repreenda disso em nome de Jesus e não deixa isso ser criado uma fortaleza na tua mente. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Então aqui, olha só como os nossos desejos da carne são crucificados. Gálatas 2:20 fala isso, irmão. Já estou crucificado com Cristo vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo da carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então tudo é um processo, irmão. Você tem que crucificar a tua carne, não é apenas um dia. Né? Eu conversava com pessoas na outra igreja lá, que a pessoa tinha caso de pessoas que eram alcoólatras. Ele falou, Marcelo, eu entreguei a minha vida para Cristo, então no começo era diária a luta. E como é que essa pessoa venceu? Eu perguntei, mas como é que você venceu? Eu ainda estava fraco, eu via tudo que era da igreja. Era um encontro de casal, era um encontro de jovem, eu vinha, era um culto de libertação, eu vinha, era um culto de domingo, eu vinha, um culto de oração. Então sempre estava o quê? Você tem que se encher do Espírito Santo do Senhor. Para o quê? Para você conseguir ganhar essa guerra. Se você não se encher do Espírito Santo do Senhor, você vai perder essa guerra, irmão. Não tem como. Então é dessa forma. Você tem que crucificar a sua carne todos os dias, não é apenas um dia. Hoje acabou, mas... Não, você tem... é um trabalho, irmão. Como a gente viu ali, sabe? Que às vezes os pensamentos emocionais vêm em 0,25 segundos, irmão.
Isso você é o quê? Um exercício. Você tem que o quê? Você tem que ser um imitador do Senhor Jesus. Mas vem cá, não. Me falaram isso aqui, o que eu vou fazer? Entendeu? Você tem que... Não, Jesus não agiria assim, né? Claro que a gente erra, né? E a gente também tem o quê? Mateus 6 fala, né? Tipo, ajoelha lá no teu quarto, ora para o Senhor, fala, né, o que aconteceu e pede perdão ao Pai. Isso também. Mas o pecado na vida do cristão tem que ser, não tem que ser uma constância, né, pastor? Tem que ser um lapso. Porque se você, tipo, continuar tendo isso sempre, pô, você não está convertido real. Tá, irmãos? A gente tem que sempre pensar nisso, né? E como a gente viu isso, né? Como que a gente vê realmente se o cristão é convertido? Porque às vezes tem pessoas que ficam convertidas da igreja dezenas de anos e não sai da inércia, né? Não sai continua a mesma coisa. Você tem que olhar o quê? Para os frutos, né? Porque a palavra do Senhor fala, não precisa colocar em João 15, né? Se você está enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, você tem que dar fruto, irmão. Se você não está dando fruto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na tua vida. Você está fazendo agora, não está dando fruto nenhum, tem alguma coisa errada, né? Enfim, né? Vamos seguir aqui. A terceiro passo é que é chegar a Deus, né? Em Tiago 4,18, né? No começo do versículo, fala o quê? Chegai vós a Deus, e Ele chegarás a vós. Né? Irmão, tem que chegar vós a Deus, e Ele chegará a vós. 4,18, né? Então, como eu estava falando com vocês, o fato de você não sentir a presença não significa que Deus não está com você, irmãos. Você tem que... Por quê? O Senhor Jesus, como a gente falou antes, Ele fala que vai estar contigo o quê? Desde o quê? No final dos tempos. Em todos os dias, até o final dos tempos. Se Ele fala isso, é verdade, irmão. Às vezes você não está sentindo, você não tem que orar só por aquilo que está sentindo. Você tem que orar pela verdade. Se Deus falou uma coisa, Ele vai fazer daquela coisa. Eu acho que acontece com vocês também. Você ora, não sente a presença e tal, mas você vai orando. Eu, quando meu pai faleceu, eu estava destruído, irmão. Estava uma coisa horrorosa, sabe? Eu não conseguia dormir, não consegui viajar para o Brasil também, que ele foi sepultado bem rápido. Também não tinha nem condições para ir, né? Por causa da situação da gente aqui, do Davi e tal. Eu estava destruído, irmãos. Eu estava orando ao Senhor todas as noites, no luto, orava, Bela ia dormir, acho que ela viu eu começava a orar, às vezes 3 horas da manhã eu estava orando. Eu falei, Senhor, tua palavra diz isso, que o Senhor vai consolar, Senhor, me consola, tira isso de mim, eu sei que o Senhor levou meu pai, eu gostaria de estar com ele, porque eu sempre falei com ele, no máximo 2 dias eu estava falando com meu pai, sabe? E você quebrar uma conexão dessa, né? É difícil, né? O Senhor é fiel. Ele me encheu da presença dele nesse momento, irmão, sabe? Porque a palavra do Senhor fala isso, é uma decisão, né? Você se sujeitar a Deus e buscar o Senhor é uma decisão, irmão. Tudo é uma decisão na tua vida, como a neurocientista falou. É o que? Uma decisão, é um livre-arbítrio. Você tem que tomar essa decisão. Não, eu quero. E o Senhor vai te dar o que? Armas espirituais. Para todas as coisas, irmão. Sabe? Ele me encheu de uma forma que eu, falava assim, meu Deus, eu não estou dando mais sentido, sabe, irmão? Assim, depois do 3º dia, também ele falou comigo, o Espírito Santo falou muito forte. Era o tempo do meu pai, que a gente tinha orado. E o Senhor, ele foi tão maravilhoso, irmão, que ele, mesmo meu pai estando no Brasil, no interior, irmã Tereza, mesmo ele estando lá no Brasil, no interior, quando ele faleceu, eu pude falar com ele antes. Entendeu? Tem pessoas que estavam do lado dele e não ficou sabendo disso, né? Então é esse Deus que a gente serve, né? Então a gente tem que sempre se sujeitarmos a Deus, né? E a gente tem aqui a palavra do Senhor, né? Que eu tentava, quando estava fazendo isso, veio a palavra de Davi da Bíblia, né? Porque Davi era um homem que é segundo o coração do Senhor, né? E sujeitávamos a Deus, né? Mas ele tinha o que, irmãos? Ele tinha uma coisa dentro dele, um coração puro. Por quê? Que quando ele fez, né, sexo com Betseba, né? Então Betseba se engravidou, Urias estava em guerra,
ele teve que matar Urias, porque se Urias volta e o pessoal fica sabendo que Betseba não estava grávida, ela ia ser apedrejada. Então ele mata o melhor amigo, né? Tipo, faz o adultério. Mas o que ele faz aqui? Eu vou pedir para a minha esposa botar em Salmo 51:1. Salmo 51:1, a palavra do Senhor fala isso, né? O que o Davi, logo após, quando tinha pecado, colocado Urias, matou Urias, fez sexo com Betseba, teve um filho que ele orou, o filho também morreu. O que ele escreveu esse Salmo 51:1? O que ele fala? Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre está diante de mim. Então o que é? Ele sabia que a presença do Senhor, como ele está falando de presença, ele não queria perder o que, irmão Nova? A presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, sabe? O mais importante para ele é isso. E no versículo 12, ele pede o quê? Torna-me a dar alegria na tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É o que ele está querendo o quê? Ficar perto do Senhor, né, irmão Paulo? Ele quer ficar perto do Senhor. Mesmo ele sabendo tudo que ele fez, ele tinha um coração o quê? Quebrantado, que temos que ter também, tá, irmãos? Em Jeremias 29:13, ele fala isso, né? O Senhor fala isso. Você vai encontrar a Deus, buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, irmãos. Então Deus, ele sabe quando você está buscando Ele de todo o seu coração. Amém? Ele sabe isso, Ele conhece isso, irmão. Quando você entende isso, nessas noites que você fica, às vezes, assim... Às vezes o Espírito Santo, tipo assim, às vezes você acorda, irmãos, assim, à noite. Experimenta fazer isso. Umas 3 da manhã, 4. Não foi o horário que você tinha planejado. Às vezes você está precisando de oração ali, irmão. Bota o teu joelho no chão. Ora ao Senhor, porque ali você consegue... Deus, ele está todo o tempo com a gente, mas quando você não tem barulho, não vai ser uma coisa, não é um celular que vai tocar, que vai te distrair, uma criança, sabe? Então, o que? Você tem mais essa possibilidade da madrugada. Por isso que as pessoas falam isso da madrugada. Mas Deus, ele fala contigo em qualquer horário. Mas ele tem essa possibilidade. Você chega perto de Deus e ele responde, irmão. Então, tudo é um passo a passo. E serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, o que? Quando você, irmão, estiver assim, precisando do Senhor, vai nessa, como diz Tiago, chega ao Senhor e Ele vai chegar perto de você. Mas depende do que? Uma decisão sua, irmão. Tudo começa com uma decisão da gente. Não quero mais essa vida para mim. Eu quero, Senhor, essas armas espirituais. Quebra essas armas espirituais. Quebra essas fortalezas da minha mente. E o Senhor vai quebrar, porque Ele é fiel e justo, né, irmão? Amém? Amém. O quarto ponto aqui que eu botei para vocês, né? Que é o Tiago 4:8. Creia que Deus se achegará a você. Ele fala aqui a continuação aqui, ó. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tudo é um processo, irmão, tá? Você está primeiro lá, tá, se sujeitando a Deus, né, e a sua justiça, o inimigo está fugindo de ti. Tiago 4:8, irmão. Creia que Deus se achegará a você. Né? Tudo pela fé, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém? Amém. E Deus, ele nunca vai recusar você, irmãos. A palavra de Deus fala isso, né? Então, ele sempre tem que ter isso em nossas mentes, né? O Senhor nunca, até na parábola, irmão Luísa, do filho pródigo, né? O filho pródigo vai, vende toda a herança do pai, né? Vai, fica no pecado. Ele só começa a se quebrantar o quê? Quando ele vê o quê? Que ele está o quê? Que o pecado, irmão, vai é pisco, né? Um pecado gera o outro, um pecado gera o outro, um pecado gera o outro. Quando ele estava comendo lá a ração de porco, lá ele viu, na casa do meu pai, né? É mais, até as pessoas que trabalham lá têm uma vida melhor do que a minha, que eu estou comendo ração de porco, né? Onde ele estava, né? Então, nesse momento, o Senhor Deus, né? Que ali é representado por Deus, quando o filho, se fosse
nesse mundo circular da gente aqui, irmãos, o pai não ia querer nem mais meu filho, né? Tipo, você fez a sua opção, você achou que eu estava morto, mas não, Senhor, nosso pai que representa ali, irmão Antônio, Deus, ele estava ali de braços abertos. Antes mesmo do filho voltando, né? Ele estava de braços abertos para chegar a você, né? Então creia que Deus se chegará a você, né? O Senhor Jesus, ele nunca vira o rosto para a gente, né? O Salmo 9:10 fala isso, né? Nem que você vai colocar, irmão, vou falar aqui, só ver aqui na minha mente, né? Buscai o Senhor, né? Ele nunca vai desamparar aqueles que buscam a Ele, irmão. Então, assim, se você tiver isso na tua mente, quando você estiver passando por essa dificuldade, né? Busca o Senhor, irmão. Ele nunca vai recusar você. Em Hebreus 4:16, né? Mas a gente tem que chegar ao quê? Né? Como diz a palavra do Senhor, né? Chegar, a gente está buscando ao Senhor, tudo é um processo. Chegai-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Assim, a fim de sermos ajudados em todo tempo oportuno. Então, tipo assim, o trono da graça dele está aberto, irmãos. Você está buscando ao Senhor, ele está aberto para abraçar a ti. O trono dele está aberto, irmão Luiz. Para o que? Para a gente ter a misericórdia dele. Para que a gente possa alcançar, destruir essas fortalezas. Amém? Porque às vezes, irmão, a gente tem que receber a graça. Então eu vou ter uma observação aqui, tá? Porque a graça pode ser... Às vezes você pode pedir essa graça, né? Para não ter essa fortaleza. A graça ser antes do pecado, né? Você pediu que o Senhor, tipo, essa graça para Ele nos revestir de uma forma para você não pecar, mas tem a possibilidade de dar graça que você já pecou, tá? Então a gente tem que ficar o quê? Sempre perto dele, porque você perto dele, irmão, você não vai, nenhuma fortaleza do inimigo vai entrar na tua mente, porque você está perto dele. Você está o quê? Está orando, está buscando, entendeu? Você está na sombra do Altíssimo. Então ele está, a palavra dele está dentro. Foi da mesma forma que o rapaz que eu dei um exemplo para vocês, que estava o quê? Que o ex-viciado, alcoólatra, ele conseguiu vencer. Porque sempre que se enchendo de Deus, se enchendo de Bíblia, se enchendo de louvor, se enchendo disso. É dessa forma que a gente vai vencer essas fortalezas mentais. Amém, irmão? Em nome de Jesus. E a quinta parte aqui é destruir a fundação da fortaleza da mente, né? Porque, por favor, irmão, põe Tiago 4:8, né? Como é que ele fala aqui, ó? Tiago fala, né? Então, aquele processo, ele chegando a Deus, ele chegará a vós, né? Porque ele é fiel e justo, né? E depois ele te dá a receita aqui, né? O que é a fundação dessas fortalezas malignas do Senhor? Fundação que fica a base para você destruir isso. O Tiago ele revela aqui, né? Limpai as mãos, pecadores. É o que? A gente limpar do nosso pecado, né? É o que? Que a gente começa a fazer isso e fala, Senhor, me ajuda, pô. Uma pessoa que tinha tendência ao adultério, me dá força para tirar essas fortalezas da mente de adultério. Uma pessoa que tinha vício de cigarro, dá força para tirar essa vontade, essas conexões da fortaleza, para limpar o que? Minha mão, né? Limpar as mãos aqui seria limpar o pecado aqui da gente, tá? Amém? E ele fala aqui, uma sequência, e vós do duplo ânimo, purificai os corações, né? Aqui de duplo ânimo eu pesquisei sobre isso, tá, irmãos? O duplo ânimo aqui seria o seguinte: a pessoa uma hora é cristão fervoroso, aquela coisa toda, sai da igreja ali, fica fraco, entendeu? Você tem que ter convicção, você não. A palavra do Senhor só não vale aqui dentro da igreja, vale na minha casa, vale no meu trabalho, vale em todo lugar. Então a palavra é você tem esse ânimo sempre na palavra do Senhor. E como que você vai... Tudo é um processo, né? É chegar a Deus, ele chegará a voz e a mente vai sendo o quê? Transformada, através da palavra dele. E purificar em nossos corações. Amém, irmão? Porque tem outras pessoas, às vezes, que tem que limpar as mãos, às vezes é outras coisas, às vezes é a fofoca, entendeu, irmão? Porque a fofoca, às vezes, você tem que se limpar disso, irmão. Porque a fofoca, qual é o objetivo da fofoca? É você destruir a pessoa. Resumindo isso, né? Você está destruindo a pessoa, porque a pessoa não está presente, você está falando alguma coisa e não está dando chance para ela
tipo, se defender, né? Então, ele paz. Então, irmãos, assim, cada pessoa tem uma fortaleza na mente, precisa ser o quê? Modificada, sabe? Entendeu? E é através do que? Um passo a passo que Tiago mostra aqui, né? Sujeitar a Deus, chegar a Deus, né? Sujeitar a Deus a sua justiça, né? E o inimigo fugirá de vós. Chegando a Deus, ele chega a ti. Então, assim, é tudo um passo a passo, né? E o final é esse: limpar as mãos dos pecadores e vós do purificar os corações. Limpar o nosso coração. Como é que a gente consegue limpar o nosso coração, irmão? É só com a palavra de Deus. É o que a moça falou da neurocientista, né? É o que o livre-arbítrio é possível, é decisão, irmão. Veio alguma coisa na tua mente para fazer, é decisão. O que eu vou fazer aqui, Senhor? Me ajuda. Às vezes, se você não está podendo tomar aquela decisão, não tome, irmão. Saia. Tem coisas que às vezes você tem que recuar. Não quer dizer que você está perdendo a guerra, né? José ele fez isso, né? Quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele, o que ele fez? Correu. Nada que ele podia falar ali ia resolver. Então tem algumas coisas, irmão, que você tem que tem que sair fora, né? Amém? E Tiago 4,9, né? Fala aqui, né? Aí é tudo um passo a passo, né? Senti as vossas misérias e lamentais e chorais, convertei do vosso riso em pranto e do vosso gozo em tristeza, irmão. Porque você tem que ver o seguinte, irmão, tem coisas às vezes que você tem que chorar, você vê assim, eu não consigo resolver dessa forma, me ajuda. Eu não consigo largar esse alcoolismo. É o que? Você buscar, orar ao Senhor, às vezes um choro. E a tristeza de não conseguir aquilo, você tem o quê? Você tem o seu coração, irmão. Saber que sozinho você não consegue disso, né? Você precisa o quê? Você precisa o quê? Chorar, assim, buscar o Senhor de todo o nosso coração para isso. Amém? Amém. E tudo tem o quê? Uma sequência, né? Essa fortaleza que começou lá em Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos ausentará, né? Então, irmãos, Ele vai te exaltar, você vai conseguir derrotar aquela fortaleza na tua mente que está, tipo, dando esse problema, entendeu, irmão Norma? Que você, o quê? Você é uma nova criatura, irmão. As coisas velhas ficaram para trás, você está em Cristo, você é um imitador de Cristo. Então, você vai conseguir, mas tudo é um processo, é um passo a passo para quebrar isso, né? E tudo começa com o quê, pastor? Arrependimento. Você vê o seguinte, que você está errado, você pedir força ao Senhor e você escolher ter o livre-arbítrio. Não, Senhor, eu quero fazer dessa forma, mas dessa forma não dá, me ajuda. Às vezes é uma coisa fácil que para você, para o teu irmão não é, né? Porque teu irmão às vezes tem essa fortaleza que foi feita desde pequena, essa fortaleza passando de pai para filho da mente, né? E só achou dessa forma que a gente vai conseguir. Tudo começa no arrependimento, irmãos. Amém? Vou fazer uma oração aqui, né? Pra gente, né? Para quebrar, porque tem muitas pessoas às vezes que tem alguma coisa, fortaleza, né? Na mente e precisa ser quebrado, né? Então a gente precisa do Senhor para fazer isso e vamos orar, né? Querido Senhor amado, Pai querido, Senhor, a Tua palavra diz isso, Pai, que nós somos uma nova criatura, Pai. Mas tem fortaleza nas nossas mentes, Pai, que foram criadas pelo inimigo, Senhor, desde pequeno, nesse mundo circular, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos imitadores de Ti, Senhor. Nos ajuda, transforma essas fortalezas que ainda tem, Senhor. Porque a Tua palavra diz isso, Tu é nossa rocha inabalável, Senhor. Limpa, meu Pai, que a nossa briga, Pai, é sempre na mente, Pai. É sempre o mundo físico, Pai, com o mundo espiritual, Senhor. Na mente, Senhor. Quebra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Conversa com cada um aqui, Pai, em casa, Pai. À noite, Senhor. Mostra, meu Pai, através do Espírito Santo do Senhor, Pai. Que a gente possa ser quebrado essas fortalezas, Senhor. Para que possamos ser cada dia mais, Pai, imitadores de Ti, Pai. Como diz a palavra do Senhor, Pai, que a
A vida do justo é como a luz da aurora, caminhando até se tornar um dia perfeito, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós já ganhamos essa guerra, Pai. Nos ajuda de uma forma sobrenatural, Pai. Para que a gente possa ter a mente tranquila, Pai. Se tiver qualquer coisa em nossas mentes ainda que nos deixa aflitos, meu Pai, que o Senhor converse com cada um aqui, individualmente. Como diz Davi, sonda-me, meu Pai, e veja se tem um caminho mau, Pai, e me direciona, Pai. Direciona todos os meus irmãos, a mim e os meus irmãos, Pai, para que possamos encontrar a vontade perfeita, boa e agradável do Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado.